Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais uma manhã, por mais uma oportunidade que nós temos de estar diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que transforma as nossas vidas. A Tua Palavra que nos mostra aquilo que devemos ou não fazer, mas acima de tudo aquela Palavra que nos mostra quem o Senhor é. E o conhecimento do Senhor muda tudo. Que esse conhecimento hoje transforme as nossas vidas e que nós saímos daqui desafiados, Senhor, para caminharmos renovados e encorajados nessa jornada de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Essa é a nossa oração e eu peço que o Senhor me use como instrumento Teu para edificar o Teu povo. Que seja mais do que simplesmente uma avaliação de uma matéria, mas é a proclamação da Tua Palavra, que continua sendo santa, continua sendo digna de respeito e de reverência. Que eu não atrapalhe a operação da Tua Palavra e que na minha falta o Senhor me supra em tudo. Amém. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O texto que a gente vai estar abordando hoje está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 5. E a gente vai ler só o verso 16. Mas, enquanto eu estava preparando esse sermão, eu lembrei do meu período de estágio em janeiro e fevereiro, e interessante que eu participei de 8 funerais. E é interessante perceber como cada tipo de família reage de maneiras distintas a um funeral. Eu fui em um funeral onde parecia uma festa, estava todo mundo feliz, todos alegres, as pessoas estavam muito tranquilas, sabendo que aquele pai, aquele avô, aquele tio, aquele marido, deixou um legado que marcou aqueles corações e eles estavam alegres na certeza de que ele foi para o lugar que ele passou a vida inteira falando a nós que ele sonhava em estar, aos pés do Senhor, na presença do nosso Deus. Mas ao mesmo tempo eu também estive presente em funerais onde as pessoas não eram crentes. E olhar para aquela figura do pai ou da mãe que havia falecido não gerava esperança de uma vida de alguém que buscou honrar o Senhor e tinha sua esperança em Cristo. Para eles era um fardo, era um peso. Alguns com uma expressão de eu podia ter feito mais. Eu perdi tempo. Se eu pudesse, eu teria levado meu pai para conhecer o parente que ele não teve a oportunidade de conhecer. Se eu pudesse, eu teria levado meu pai, eu teria levado a minha mãe para a terra que ele nasceu, mas que desde que ele saiu de lá, 30, 40 anos, ele nunca voltou. É interessante que o fim da vida dos nossos pais, ou o fim da vida de alguém, mostra que o que será que a gente fez no tempo em que eles estiveram presentes conosco fisicamente. Mas teve um enterro nesses últimos 3 meses que me marcou profundamente. E por incrível que pareça, não foi um enterro em que eu pude estar presente, mas eu pude ouvir falar sobre. Foi o da minha avó. A minha avó acabou falecendo nesse final de semana e ela teve 5 filhos, uma faleceu, mas um dos meus tios no sepultamento lamentou profundamente, porque ele disse: enquanto ela estava viva, como eu a desonrei. E o lamento dele era porque ele não podia fazer mais nada. Infelizmente, para ele, o peso do que significa honrar só veio quando ele já não podia mais fazer nada a respeito daquilo. Claro que nós cremos que existe perdão e graça do Senhor para as nossas falhas e para os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo isso não apaga a consequência e essa dor no coração dele de que ele teve a oportunidade de honrar e não honrou, porque não entendeu o que era honrar. Deuteronômio 5, verso 16, vai dizer pra gente: honre o seu pai e a sua mãe, como lhe ordenou o Senhor, o seu Deus, a fim de que você tenha vida longa e tudo vá bem com você na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá.
O contexto de Deuteronômio 5 consiste em Moisés, ele estava relembrando o povo a respeito das leis. Relembrando o Decálogo, que são os 10 mandamentos, e eles são a base da constituição do povo de Israel. Israel teve a sua primeira geração, que saiu do Egito e percorreu o êxodo, viu as grandes maravilhas de Deus, mas por conta do seu coração obstinado, não entrou na Terra Prometida. E aí eles precisaram ficar 40 anos no deserto, até que toda aquela geração que saiu do Egito e tinha uma determinada idade morresse. E aí sim os seus filhos tivessem a oportunidade de entrar na Terra Prometida para poder usufruir dessa promessa que o Senhor havia feito a eles. E aí Moisés, ele fala, no verso 1 do capítulo 5, então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprenda-os, tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Eu imagino como Moisés se sentia naquele momento. Talvez uma nostalgia ou uma lembrança de que não foi a primeira vez que ele falou isso. Não foi a primeira vez que ele pronunciou os 10 mandamentos. Ele estava falando agora para aqueles que talvez ele viu bem pequenininhos, mas que agora já estavam diante da iminente entrada na Terra Prometida, que nem mesmo ele pôde entrar. E ele estava relembrando: ei, guardem nos corações de vocês esses mandamentos. Porque esses mandamentos, eles não são simples coisas que vocês precisam fazer. Eles são a base do relacionamento que vocês têm com o Deus de Israel. A partir desses 10 mandamentos, toda a aliança de vocês é constituída. Aqui está a base da vida de vocês. Mas vocês precisam tomar uma decisão. Ou vocês irão obedecer, e vocês desfrutarão das bênçãos da terra, ou vocês perecerão. E não lhes falta o exemplo. Os seus pais não entraram por conta da desobediência e da obstinação do coração. E vocês? O que vocês farão agora? Então Moisés, ele anuncia os 10 mandamentos, ele relembra ao povo essa aliança, esses mandamentos não foram dados apenas para os seus pais, também foram dados para vocês. E vocês precisam tê-los e guardá-los no coração de vocês, antes que vocês entrem na Terra Prometida. A vida de vocês depende disso. E eis que dentre esses 10 mandamentos, nós temos o 6º, que é honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, talvez seja um termo ou uma frase que a gente já ouviu diversas vezes na vida. Não é incomum você perguntar para uma criança na escola bíblica: você conhece os 10 mandamentos? Conheço. Sabe o que é honrar papai e mamãe? Sei. O que é? É obedecer. E às vezes a gente cresce e mantém essa definição de que honrar o pai e a mãe é simplesmente obedecer. Mas será que de fato honrar o pai e a mãe consiste simplesmente em nós obedecermos em termos práticas ou condutas que sejam coerentes com aquilo que eles falam para a gente fazer? E hoje eu queria que a gente saísse daqui com uma compreensão um pouco maior e ampliada do que de fato é honrar. E para que a gente possa compreender isso, eu queria primeiro definir o que não é honra. Honra não é dar dinheiro e honra não é a mera obediência pela obediência. E por que eu escolhi enfatizar esses 2 pontos? Porque muitas das vezes, para nós, a honra é suprir financeiramente, talvez, os seus pais. Vitor, mas eu ainda moro com os meus pais. Honrar é às vezes dar valor ao dinheiro. Por a gente viver numa sociedade tão materialista, a gente associa muitas das vezes a honra a essa questão financeira. Não, eu não dou prejuízo para os meus pais, eu honro os meus pais. Não, eu busco
zelar pelo dinheiro que eu tenho. Talvez você, como um casado, pense, não, eu honro meu pai e minha mãe. Todo final do mês eu vou lá, ponho um dinheirinho ali no cantinho, minha mãe já sabe até o esconderijo. Deixa ali o dinheiro para ela, vai que ela tem alguma necessidade. E às vezes a gente pensa que por fazer isso, estamos honrando os nossos pais. Às vezes a gente pensa que obedecer e a mera obediência é honra. Eu deixei de fazer isso porque meu pai ou a minha mãe falaram para eu não fazer. Logo, estou honrando a eles. Sendo que a própria Bíblia, ela traz pra gente um exemplo de um filho que obedeceu e não honrou. Jesus conta para nós a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo era aquele filho que, devasso, escolheu viver a sua vida. Em seu coração matou o seu pai e pegou a herança para poder viver como ele bem queria. Mas a gente conhece a história, a gente também conhece a história do filho que ficou. E no fim da vida ele diz: no fim da história, você está dando honra e cuidado a esse filho que pegou o nosso dinheiro e gastou como bem queria, com prazer, com mulher, e agora você recebe ele bem, e eu que fiquei aqui e te obedeci esse tempo todo. O que eu tenho? Indignado com um pai que havia expressado amor, graça e perdão para com um filho mais novo. Esse filho mais velho obedeceu ao seu pai. Isso é inegável. Permaneceu lá, trabalhando. É interessante que ele chega do trabalho quando o seu pai está comemorando com os servos a volta do filho que estava perdido. Mas claramente no coração, ele tinha a compreensão de que se ele simplesmente fizesse aquilo que o seu pai queria que ele fizesse, ele estaria honrando. Isso não é a honra. Honra significa atribuir peso a alguém. Reconhecer alguém como uma pessoa de peso, de importância. Segundo Bruce Waltke, honrar os pais significa considerar que eles têm valor e buscar valorizá-los por isso. E aí eu quero traçar duas definições. Uma coisa é honrar os pais. Outra coisa é você pensar nas implicações que a honra leva você a fazer, pensar e agir. Honra, a gente acabou de definir como atribuir peso a alguém, dar importância, olhar para essa pessoa de acordo com o valor que ela tem e agir em conformidade com isso. Então, quais são as implicações da honra? E aí é que entra. Você obedece, você cuida, você respeita os seus pais. Porque, em primeiro lugar, você entendeu quem eles são. Então, comece em primeiro lugar com uma disposição do seu coração, de entender quem eles são. E porque você entende quem eles são, você passa a agir de acordo com essa convicção que você aplainou no seu coração. A mera obediência não resulta em frutos de honra verdadeira aos seus pais. E algo que muitas das vezes a gente deixa passar é que a honra, ela transcende o fator idade e o fator tempo. Uma das primeiras coisas, quando a gente olha para trás, quando a gente fica mais velha, a gente pensa na nossa época da adolescência, é que a gente achava que a gente já era adulto e que a nossa vida, ela dependia agora só da gente. Eu sou independente. Eu faço o que eu quero, saio a hora que eu quero, mas moro com os pais pagam a conta, os pais bancam a roupa, os pais dão dinheiro para você sair, os pais pagam Uber para você supostamente sair de casa e voltar na hora que você quer. É engraçado, porque quando a gente fica mais velho a gente percebe, nossa, eu achava que eu era dono de mim, mas agora eu sou. Agora eu sou porque eu pago as minhas contas. Eu mando na minha vida, eu sou dono de mim. E aí às vezes a gente pensa que por estar mais velho e ter certa autonomia na vida, já ser casado, ter filhos ou morar sozinho,
ou está geograficamente distante dos seus pais, temporariamente ou permanentemente, a gente pensa, agora os meus pais, eles são pessoas distantes que, dentre as pessoas distantes, eu tenho mais apreço. Mas não é assim. Justamente porque a honra não é mera obediência. Se a gente pensasse dessa forma, por estarmos distantes dos nossos pais, a gente já não deveria mais satisfação a eles, agiria da nossa forma, e se a honra fosse simplesmente obediência, a gente deixaria até de honrar os nossos pais. A gente não precisa mais se submeter a eles, nós não estamos mais debaixo do guarda-chuva deles. Mas a partir do momento em que nós compreendemos que a honra, ela diz respeito a atribuir peso e valor devido a algo ou alguém, nós percebemos que ela transcende esse fator tempo. Porque os nossos pais continuam tendo o mesmo valor e a mesma importância que eles tiveram há 20, 30, 40, 50 anos. Eles continuam sendo os nossos pais. O status deles diante de nós permanece o mesmo, ainda que isso implique em certas atitudes ou comportamentos que se diferenciem conforme a idade vai chegando e a gente vai tendo outros momentos de vida. E agora, eu terminei esse primeiro momento em que eu queria muito que vocês entendessem de fato essa noção de honra desalinhada um pouco daquilo que a gente às vezes ensina para as crianças para que elas consigam compreender. Relembrando, honra significa considerar que eles têm valor, buscar valorizá-los pelo que eles são, reconhecer alguém como uma pessoa de peso. E pensando um pouco sobre como esse mandamento ele influencia ou influenciava a vida de um israelita, eu queria que vocês voltassem para o texto e olhassem o verso 16. O verso 16 ele está situado mais ou menos no meio entre os 5 primeiros mandamentos e os últimos 4. Os 5 primeiros mandamentos do Decálogo, eles envolvem os relacionamentos de Deus para com o homem. Perdão, do homem para com Deus. Eu sou o Senhor o teu Deus, não farás outros deuses além de mim, guardará, pois, o sábado. Logo embaixo, você tem os outros mandamentos que dizem respeito a questões sociais. Não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não tomarás a mulher do teu próximo. E é interessante pensar que esse 6º mandamento, ele está justamente ali no meio. Por quê? Por que será que Deus quis que assim fosse? Uma das possíveis causas é que os pais eles eram os responsáveis por enxertar a fé nos filhos. Por criarem essa ponte, esse elo que apresentaria aos filhos quem é esse Deus, o Deus de Israel. O Deus que libertou o povo da escravidão, da opressão do Egito, do faraó. Ao mesmo tempo em que, apontando e direcionando nesse caminho da fé, os pais também seriam os responsáveis por mostrar ao filho, por meio do núcleo familiar, como ele deveria lidar nos seus relacionamentos com outras pessoas. A família é a primeira experiência que nós temos do âmbito social. A família é o primeiro ambiente em que nós talvez tenhamos discordâncias, brigas. Na família nós aprendemos a nos relacionar. Então o israelita, estando ali contido naquele núcleo familiar, ele aprenderia os princípios para que ele pudesse se relacionar com as pessoas do seu contexto, com o seu próximo. E é interessante pensar que ele é o primeiro mandamento no que tange as relações que o israelita teria com outras pessoas. Ele está em primeiro lugar justamente porque, dentre todos os relacionamentos familiares são os mais importantes. A família vem antes do seu amigo, a sua família vem antes de qualquer trabalho. Ele é o primeiro mandamento dentre esses que dizem respeito ao âmbito social, justamente porque Deus queria colocar no coração do povo de que a família tem um lugar de importância no coração do Senhor.
E esse mandamento tinha impacto na vida dos israelitas. E ele tinha dois tipos de impacto. Ele poderia ser tanto um impacto positivo quanto negativo. E o impacto positivo, ele seria fruto da obediência. E a Bíblia vai dizer pra gente que honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. A obediência do israelita ao sexto mandamento permitiria que ele tivesse uma vida de paz e prosperidade em todos os âmbitos da vida dele. Permitiria que ele desfrutasse das bênçãos da terra que o Senhor prometeu a Israel, aqui é a terra de Canaã. E alguém que, por honrar os seus pais, muito provavelmente temeria a Deus e seria fiel nos seus relacionamentos. Porque os pais, eles são a primeira figura de autoridade que alguém tem na sua vida. E se esse israelita ele não fosse obediente aos seus pais, será que ele poderia ser obediente a Deus? Se diante das primeiras figuras de autoridade que ele tivesse na sua vida, ele se posicionasse em rebeldia e obstinação, por que Deus deveria esperar dele obediência e reverência? Porque se ele não é capaz de obedecer aos seus pais, às primeiras autoridades, a quem ele vê, por que ele deveria obedecer a um Deus distante que supostamente livrou a gente da terra do Egito? E talvez deve ter dado pra gente essa terra aqui. A figura dos pais representa muito além do que simplesmente provisão financeira. Os pais, eles são expressão de graça, carinho, mas também de cuidado e autoridade de Deus para com os filhos. A obediência, em última instância, não era simplesmente para que os nossos pais ficassem felizes conosco. Um israelita não deveria simplesmente obedecer ao seu pai e sua mãe para no final da vida dele ele ganhar uma estrelinha dourada que dizia: olha, parabéns, você foi fiel e obediente ao seu pai. Honrar aos pais possuía como objetivo último glorificar a Deus e honrá-lo. Porque para Deus, se esse jovem, se esse israelita obedecesse aos seus pais, muito provavelmente ele seria um homem que perante o Senhor obedeceria ao Deus de Israel. Porque ele entendeu que ele precisa se submeter à autoridade e que ele não vive por si só. Ele é dependente. Entretanto, a desobediência também é dita para nós como um fruto do coração e que gera consequências no contexto social de Israel. Em Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 18 ao 21, a Bíblia vai dizer o seguinte: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. A desobediência aqui, ela é colocada como o oposto à honra. E ela geraria como fruto, como consequência, a morte. E é interessante que o texto diz: todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Inclusive o pai, os irmãos, os parentes. Aquele a quem ele escolheu desonrar e desobedecer seria um dos primeiros a pegar a pedra, apedrejar e matar. Aquele que se opôs à primeira figura de autoridade que Deus constituiu na vida dele. Em Deuteronômio 27:16, a Bíblia vai dizer que: maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá amém.
E maldito aqui significa insignificante, sem valor, desprezível. Um israelita que escolhia desonrar o seu pai, desonrar a sua mãe, deveria ser visto como alguém insignificante dentro do povo de Israel. Alguém cujo conselho, alguém cuja fala, alguém cuja opinião não deveria nem ser levado em conta. Porque ele desonrou aqueles que lhe colocaram no mundo. E quando a gente olha para esses dois textos e para esses dois tópicos, tanto da obediência quanto da desobediência, a gente percebe uma questão. Não existe um meio do caminho. Não existe um meio termo. Você não é capaz de achar um meio termo entre a honra ou a desonra. Ou você honra os seus pais. Ou um israelita honraria os seus pais. Ou ele desonraria. Ele precisaria tomar uma decisão. E ao mesmo tempo lidar com as implicações da sua escolha. Porque por um lado ele honraria os seus pais e por consequência disso ele teria vida longa na terra, paz e prosperidade, ou ele, escolhendo desonrar os seus pais e ser obstinado e fazer aquilo que era o desejo do seu coração, ele fosse considerado maldito e poderia até, sendo levado às últimas consequências, ele poderia morrer apedrejado por conta da obstinação do coração dele. E essas duas consequências, elas mostram pra gente o valor que Deus dá à honra aos pais por meio dos filhos. A tal ponto que o não cumprimento precisaria levar à morte. Porque se você não é capaz de honrar e obedecer aos seus pais, a quem você vê, que te colocaram no mundo, por que eu deveria esperar de você obediência e temor, reverência e honra? E ao ler esse texto, talvez a gente pense, tá, eu não sou um israelita. Por que eu não estou a caminho de uma terra onde eu vou usufruir das bênçãos dela? Eu deveria obedecer a esse mandamento de honrar meu pai e minha mãe? E ter vida longa na terra? Até porque eu vejo homens e mulheres que não se importam com seus pais e até hoje eles estão vivos, estão prosperando financeiramente, conseguem alcançar os seus objetivos, têm famílias. Paulo responde isso pra gente. Em Efésios, no capítulo 6, do verso 1 ao 13, e esse texto eu queria que vocês abrissem lá. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Paulo, ele vai dizer, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paulo está querendo dizer o seguinte, esse mandamento ainda precisa ser obedecido por vocês. Paulo, quando ele escreve a Éfeso, ele está escrevendo para uma igreja que tinha gentios. Não eram judeus. Eles têm um contexto muito semelhante ao nosso, culturalmente e espiritualmente falando. Eles não estavam ali diante da terra prometida, onde eles iriam usufruir do leite, do mel que ela dava. Mas Paulo diz, ei, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Em Colossenses 3:20, Paulo vai dizer, filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois isso agrada a Deus. E é por isso que é tão importante a gente ter essa consciência do que é a honra bem estabelecido na nossa mente, mas também no nosso coração. Que honrar em última instância aos nossos pais, às nossas mães, tem como finalidade honrar a Deus por meio da honra a eles. E é isso que Paulo está querendo salientar. Honrem seus pais no Senhor, porque isso é justo. É devido, é apropriado. Sem eles, vocês não estariam no mundo. Honrem-nos. Honrem-os com tudo que vocês puderem.
e isso implicaria em consequências. Deus concederia, via de regra, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Não só no sentido da providência dele, de permitir que as coisas na sua vida acontecessem de tal forma que você pudesse ter uma vida longa, mas ao mesmo tempo que filhos que respeitam seus pais, geralmente são pessoas que sabem lidar com outras pessoas, sabem submeter a autoridades, eles sabem viver em sociedade. Isso permitiria que eles vivessem vidas de paz e de tranquilidade sobre a face da terra. Filhos desobedientes, via de regra, seriam filhos que não saberiam lidar com outras pessoas, filhos que se colocariam em enrascadas, filhos que buscariam até as últimas consequências os seus desejos, e isso muito provavelmente poderia levar à morte. Filhos que respeitam os seus pais são filhos que honram a Deus. Mas eis a questão. Nós entendemos como um israelita deveria enxergar esse mandamento. O porquê que ele deveria obedecer. Nós entendemos que hoje, em Cristo, precisamos obedecer a esse mandamento de igual modo, porque isso é justo. Isso agrada ao Senhor. Mas será que nós somos capazes de fato obedecermos a esse mandamento? Certamente você tem alguma experiência com seu pai ou com a sua mãe de que você falhou com eles. Você desonrou. Propositalmente, agiu de maneira contrária a alguma direção deles, alguma ordem que eles deram. Não é muito difícil a gente pensar em quantas vezes a gente sofreu repreensões ou até disciplinas físicas porque nós fizemos algo contrário a algo que os nossos pais disseram para nós fazermos. Nós já falhamos. E por já termos falhado nesse mandamento, nós somos transgressores da lei de maneira completa. E eis que temos uma esperança. Porque de fato, se dependesse de nós, ainda que nós tivéssemos cumprido toda a lei e tropeçado nesse único ponto de não termos honrado os nossos pais, a nossa salvação teria ido por água abaixo. Mas louvado seja o Senhor, porque ela não depende de nós. Porque ao olharmos para Cristo, vemos que Ele cumpriu fielmente esse mandamento. Porque do começo ao fim da sua vida, Cristo honrou ao Pai. De maneira perfeita, de maneira completa, de coração, imediatamente. Cristo honrou ao seu Pai. E cumpriu o 6º mandamento. Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer. E por conta da obediência de Cristo, nós podemos olhar o seu exemplo e, por meio do Espírito, honrarmos a Deus, honrando aos nossos pais. Cristo nos chama a olharmos para a vida dele e vermos um exemplo de honra, de alguém que levou as últimas consequências à honra ao Pai. E honrarmos igualmente ao nosso Pai Celestial. E uma das formas que Deus nos dá de honrarmos ao nosso Senhor, de honrarmos a Ele, é honrando os nossos pais. Porque isso é justo. E talvez a gente quisesse mais bênçãos. Ué, eu deveria obedecer simplesmente porque é justo? Ah não, eu quero, sei lá, que nem Israel. Eu quero que, porque eu obedeci, eu vou ter certamente a segurança de que a minha vida vai alcançar os 100 anos, de que eu vou conseguir as posses que eu tenho, os desejos que eu tenho, os sonhos que eu tanto coloquei no papel, eles têm que sair. Porque eu honrei os meus pais, eu quero isso. Mas Deus nos chama a olharmos o fato de que a nossa obediência agrada a Ele como aquilo que é mais importante. Não existe nada que valha mais do que termos a certeza de que estamos fazendo a vontade do Senhor. E isso é justo. Porque Cristo fez isso. A vontade dele, o alimento dele, era fazer a vontade daquele que o enviou.
por estarmos unidos a Ele no poder do Espírito, temos essa oportunidade de, honrando os nossos pais, honrarmos a Deus. E temos a plena convicção nos nossos corações de que estamos fazendo aquilo que o agrada. Isso satisfazer a nossa alma por completo. E aqui eu queria trazer duas implicações ou verdades que esse texto ele traz. Honrar os nossos pais, em última instância, significa honrar a Deus. Porque honrando as primeiras figuras de autoridade que Ele mesmo nos concedeu, estamos honrando também aquele que as estabeleceu. E naquilo que é bíblico, coerente com as Escrituras, temos a obrigação de fazer todo o possível para honrar e tratar os nossos pais com o valor que lhes é devido. Afinal, isso é honra. É dar valor, atribuir peso a alguém de maneira adequada a quem ela é. E nada mais justo do que fazermos tudo aquilo que é coerente com as Escrituras e possível e esteja ao nosso alcance aqueles que nos colocaram no mundo. E diante dessas duas verdades, eu queria traçar dois desafios. A gente vive aqui no seminário dias corridos, onde a gente não tem tempo para nada, a gente faz as dirigidas porque tem que fazer, porque nem um cuidado com o corpo a gente teria. Às vezes a gente não tem tempo de conversar com um colega nosso de quarto ou um colega de grupão, ou às vezes a gente não tem tempo nem de abrir o nosso coração com o nosso orientador, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa e a gente tem sempre um prazo para cumprir. E o problema é que muitas das vezes a gente esquece de dar valor àquilo que merece ser valorizado. Então eu queria que no final dessa mensagem ou durante a tarde, ainda no dia de hoje, você pense no seu pai, na sua mãe, ou talvez aquela vó, o tio, tia que cuidaram de você na ausência do seu pai e da sua mãe, talvez por conta de um falecimento, ou porque seus pais precisavam trabalhar, então junto com seus pais, eles foram pessoas que cuidaram de você, zelaram por você, e você é quem você é hoje, muito por conta da influência deles. Que você separasse um tempo para agradecer essas pessoas por algo que eles fizeram por amor a você. E que mesmo que você nunca agradecesse, em nenhum momento da sua vida eles teriam feito tudo de novo, de novo, de novo. Porque eles te amam. Separe tempo. Às vezes a gente acha que honrar os nossos pais é simplesmente dar um bom presente no fim do ano, ou dar um super almoço para nossa mãe no Dia das Mães e um grande café da manhã para os nossos pais em agosto. Certamente essa ligação vai impactar a vida daqueles que Deus colocou em primeiro lugar como autoridade na vida de vocês. E eu queria deixar um desafio específico aos pais. Muitas das vezes a gente lida com a paternidade como se fosse um peso, um fardo que nós não queríamos ter. Ou que não tem tanto valor assim. E isso acaba se refletindo na vida dos filhos e na criação que nós damos a eles. O meu desafio a vocês, pais, é que vocês busquem espelhar de tal forma a paternidade de Deus na paternidade de vocês para com seus filhos, que um dia eles olhem para trás e digam: não foi um peso honrar o meu pai. Foi agradável. Porque, infelizmente, hoje em dia, para muitos filhos é pesado, é difícil obedecer esse mandamento de honrar pai e mãe, porque muitas das vezes vem aquelas lembranças de um pai que não deu cuidado, de que não deu atenção, que não compartilhou de momentos de brincadeira, de alegria, de sorriso, de pais que não queriam separar, às vezes, meia hora do seu dia simplesmente para estar com o seu filho, mesmo que seja sem fazer nada. Que um dia os seus filhos tenham a alegria de dizer: que pai maravilhoso eu tive. Nunca foi um peso, sempre foi uma honra poder honrá-lo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor, eu te agradeço, porque hoje o Senhor nos chama a honrarmos ao Senhor, honrando os nossos pais. Que esse mandamento seja tido por nós em grande estima.
Que nós tenhamos o prazer de honrar aqueles que nos colocaram no mundo. Sabemos, Deus, que nós não concordamos muitas das vezes com a criação que eles nos deram, ou talvez discordamos de algo que eles tenham feito a nós. Mas que o Senhor nos lembre que a honra não é com base na minha opinião sobre a criação que os meus pais me deram, mas que a minha honra precisa ser dada por compreender o valor e o papel que eles têm na minha vida. Que nós tenhamos essa convicção bem clara em nossos corações, Deus. E que, acima de tudo, o Senhor nos lembre e jamais nos deixe esquecer que, ao honrarmos o nosso Pai no Senhor, nós estamos honrando a Ti. Isso, para nós, é o mais importante. Que nós sigamos o exemplo de Cristo, que honrou ao Senhor, Deus, até o fim. E que nós sejamos fiéis a Ti, honrando ao Senhor até o fim, também por meio da honra aos nossos pais. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.